Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é seu professor de matemática, professor André, para mais uma aula com o assunto MMC. Acredito e tenho certeza que vai ajudar vocês nos seus estudos. MMC significa mínimo múltiplo comum, certo? Então o M quer dizer o mínimo, o segundo M múltiplo e o C comum, ok? Vamos para um exemplo para entendermos melhor. Então, qual é o MMC entre 8 e 12? Observe, eu coloquei aqui os múltiplos de 8 e de 12. O múltiplo de 8, a gente pode olhar a tabuada do 8. Então, começamos com 8, no caso, mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32, mais 8, 40, mais 8, 48, e aí segue indefinidamente, certo? O 12 é a mesma coisa, começamos com 12, mais 12, 24, mais 12, 36, mais 12, 48, mais 12, 60 e segue também, ok? Temos que olhar esses dois exemplos, qual é o número que se repete tanto nos múltiplos de 8 quanto nos múltiplos de 12. Então, se a gente for olhar aqui, nos múltiplos de 8 tem o número 24 e tem o número 48. Que se repete também nos múltiplos de 12. Observe que no 12 eu tenho aqui o 24 e tenho o 48. Aí eu vou analisar qual é o mínimo múltiplo comum entre esses dois múltiplos aqui, do 8 e do 12. A gente vai olhar aqui que o menor deles é o 24, certo? O 48 também é múltiplo também comum entre os dois, porém eles já são maiores que o 24. E se eu seguir aqui, vai ter vários outros também que são comuns entre os múltiplos de 8 e de 12. Mas como eu quero o menor será 24. Aí a gente vamos escrever assim, ó, o MC, parênteses, entre o número 8 e o número 12 é igual a 24, certo? Então, o mínimo múltiplo comum entre os múltiplos de 8 e os múltiplos de 12 é o número 24, ok? Continuando o nosso assunto, temos um método bastante simples para encontrarmos os múltiplos de dois números ou mais, certo? Aqui eu estou trabalhando apenas com dois números, mas pode ser 3, 4, o quanto desejarmos, certo? Continuando esse assunto, vamos agora ver um método simples de encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois números. No nosso exemplo, eu coloquei aqui o 8 e o 12. Antes vimos os múltiplos fazendo como se fosse uma tabuada do 8 e do 12. Mas, se fizermos sempre dessa forma, vai ficar muito exaustivo e cansativo. Então, tem uma forma mais simples da gente encontrar o mínimo múltiplo comum. Primeiro, vamos ter que dividir esses dois números pelo número primo. Vocês têm que lembrar quais são os números primos. Vou só lembrar aqui um pouquinho que os números primos começam com 2, 3, 5, 7, 11 e segue também infinitamente, certo? Então, aqui são os números primos. Vamos usar eles. Vamos usar eles para resolver e encontrar o MMC, certo? Então, eu tenho 8 e 12. Qual é o número primo que dá para dividir esses dois números? Ou apenas um deles? Lembra que quando o número é par, dá para dividir por 2. Então, vamos usar o número 2, certo? Aí fazemos o quê? Observa, 8 dividido por 2 dá quanto? 4. Coloco 4 embaixo, vírgula. Agora eu vou para o próximo. 12 dividido por 2 dá 6. Coloco 6, pronto. Continuo fazendo essas divisões. Observe que eu tenho 4 e 6, que são dois números pares. O que é que eu faço? Dá para dividir por 2 de novo. Então, coloco 2. 4 dividido por 2 dá 2. Coloco 2 aqui. A vírgula. 6 dividido por 2 dá 3. Coloco 3 aqui. Ficou agora 2 e 3. Eu consigo dividir o 2 por quanto? Por 2. Continuo com o 2. Olha, 2 dividido por 2 dá 1. Certo?
E 3, professor, 3 não dá para dividir, não é uma divisão exata. Então, eu vou repeti-lo. Olha só, 3. E agora, o 1 já encerrou. Eu tenho que dividir esse 3 para chegar em 1 também. Como é que eu faço para dividir o 3? Olhando para os números primos, eu tenho aqui o 3, ele próprio. Então, eu coloco o 3 e faço. 1 repete, porque já acabou. 3 dividido para 3 vai dar 1. Pronto. Quando chegar 1 na primeira coluna e quando chegar em 1 na segunda coluna, acabou a conta. Agora eu vou fazer as multiplicações, certo? Desses valores aqui, que está aqui, que são os números primos. Então, eu tenho 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. Quanto é que dá? Observe, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Tá vendo? Que é o mesmo resultado que vimos anteriormente. Então, o MMC entre o número 8 e o 12 vai ser o número 24. Certo? Então, esse aqui é um método prático para você encontrar o mínimo múltiplo comum. Tá certo? Valeu, um forte abraço.